Irmãos, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui na casa do Senhor, né? Louvando e bendizendo o Senhor. Vamos abrir juntas nossas Bíblias, um texto bem conhecido no livro do Apocalipse, capítulo 3. Vamos relembrar algumas coisas aqui nessa noite. Versículo 1 em diante. Vamos estender até o versículo 6. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Diz assim: E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, pois se não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes, que não se contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, vamos fazer uma meditação aqui nessa noite nesse texto que nós acabamos de ler aqui, que nós já lemos muitas vezes aqui, já até tivemos estudos aqui sobre essas igrejas da Ásia Menor, que estão localizadas hoje, na atualidade, na região da Turquia, e são igrejas que foram plantadas ali, especificamente, a maioria delas pelo apóstolo Paulo, né? Então, depois da ressurreição de Jesus, por volta mais ou menos do ano 90, Jesus vai se apresentar glorificado ao apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha no território da Grécia. Então ele vai determinar para que João escrevesse as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Então nós percebemos que Jesus ordena ao apóstolo João para que ele escrevesse as coisas passadas, presentes e as coisas futuras. E ele também vai determinar para que seja escrita, remetida, 7 cartas especificamente para cada uma dessas igrejas, que tem muitas coisas, muitas lições, muitos símbolos aqui. Essas igrejas também representam períodos em que a igreja do Senhor esteve atuante até os dias de hoje. Então, irmãos, nós vamos analisar algumas coisas aqui dentro desse texto, que fala sobre a igreja de Sardes. Se quiser colocar ali para a gente ver, né? A localização está lá, ó. Exatamente, na atual Turquia, né? Na região da atual Turquia. Então, essa região ela é muito rica, foi muito evangelizada, foi plantada igrejas ali,
muitas igrejas. O mundo antigo foi extremamente evangelizado, né? E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ficava próximo dessas igrejas também, a cidade de Colossos. Ele diz que no mundo antigo, naqueles dias, o evangelho já havia sido pregado a todo aquele mundo daqueles dias, daquele mundo existente. Então aqui o que nós podemos extrair aqui são muitas lições dessa igreja chamada Sardes. Essa palavra Sardes, ela significa resíduo, ou então o que sobrou, remanescente, rabisco. É difícil, né? Criança, moto, não é fácil a gente manter aqui o raciocínio. Então, irmãos, essa igreja, ela tipifica também o que é resíduo, o que é aquilo que sobrou, remanescente. Ela também tipifica aquilo que sobrou depois da reforma protestante, que foi feito por Martinho Lutero, porque todo o sistema da igreja estava corrompido. Então, nós podemos dizer que Sardes também tipifica a igreja, aquilo que sobrou posteriormente à reforma protestante. Então vamos dar uma olhada nesse texto aqui com mais atenção. A cidade de Sardes, ela foi fundada aproximadamente no ano 700 a.C. Era uma cidade muito do mundo antigo, capital do reino da Lídia, uma cidade muito próspera, né? Tinha muitas confecções ali de lã. Ela estava sobre um monte alto, né? Um promontório muito alto. A sua acrópole era uma acrópole muito emblemática, muito chamativa. E eles tinham também, se sentiam autossuficientes, muito autossuficientes, né? Porque eles acreditavam que o lugar onde eles estavam localizados era um lugar inacessível, intransponível. Mas vamos ler aqui, olhar o texto. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Nós, olhando para a Bíblia, nós podemos utilizar aquela metodologia que a Bíblia mesmo se interpreta. No capítulo 1, do mesmo livro de Apocalipse, nós vamos encontrar aqui no versículo 4, assim, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 20, a Bíblia vai interpretar aqui o que são as estrelas, que estão nas mãos do Senhor, na mão direita, e também esses anjos, que são endereçadas as cartas a eles, de cada uma das igrejas. Olha o versículo 20. O mistério das 7 estrelas que tu vistes em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu vistes são as 7 igrejas. Perceberam então? Os 7 candeeiros representam todos os períodos da igreja. As 7 igrejas representam todas as igrejas de todos os tempos. E as estrelas são os anjos. Quem são esses anjos? São os pastores de cada uma das igrejas. A palavra angelos, do grego, ela pode ser traduzida por ser espiritual, celestial, ou também por mensageiro terreno. Então aqui representa especificamente os pastores de cada uma daquelas igrejas. Então capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreves: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Então isso aqui existe também muita especulação, muita confusão, muitas interpretações equivocadas do que seriam esses 7 espíritos. Deus tem 7 espíritos. Na verdade, Deus tem um espírito só, com 7 atributos. Quando a gente lê o capítulo 11 do livro do profeta Isaías, nós vamos entender o que a Bíblia está nos especificando. Vamos projetar ali, Isaías capítulo 11. Quando Jesus foi batizado, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão, o Espírito Santo pousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e nesse momento Jesus recebe 7 atributos
do Espírito Santo para que ele pudesse desenvolver o seu ministério terreno, haja vista ele estar na condição de homem. Então, o 1 e o 2. Então brotará um rebento, está falando de Jesus aí, do tronco, né, do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha como é Jesus, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Perceberam então o que significa esses 7 Espíritos de Deus? Um Espírito de Deus com 7 atributos. Ainda voltando para Apocalipse capítulo 3, e versículo 1, ele vai dizer assim: os 7 Espíritos, as 7 estrelas, que nós já descobrimos, que são os pastores. Eu conheço as tuas obras. Ele sempre sabe, viu? Ele sempre conhece o que nós realizamos em qualquer parte que nós estivermos, em qualquer lugar. E ele diz assim: tens o nome de que vive e estás morto. Então eu fiquei pensando, agora à tarde, bem agora à tardezinha, depois que eu cheguei de viagem, entrei um pouquinho lá no quartinho lá e fui ler a palavra de Deus, nem fiz anotações, nada, só li esse texto. E aí eu fiquei pensando que isso daqui para mim parece um paradoxo. Como alguém pode ter o nome de que é vivo, mas está morto? Para pensar aí. Era como se nós disséssemos assim: esse lugar é claro, mas é escuro. Não é? Esse lugar é doce, isso aqui é doce, mas é amargo. Não é um paradoxo? Alguma coisa que parece, que está dizendo é vivo, mas está morto. Então eu fiquei pensando, o que nós poderíamos achar numa igreja que ela tem o nome de que está vivo, mas ela é uma igreja morta? O que será, irmãos? Por exemplo, eu fiquei pensando que os ministros dessa igreja, aqueles que dirigem essa igreja, são como agentes funerários, né? Eles exalam, eles falam de morte, eles trabalham com morte, eles até parecem que estão vivos. Um agente funerário, ele está vivo, né? Mas ele está lidando com morte. Ele fala sobre morte, ele faz protocolo de morte, ele vai fazer toda aquela preparação de um corpo de uma pessoa que morreu. Então o agente funerário está vivo, mas ele é sinônimo de morte. Então é o que estava acontecendo com essa igreja. Hoje, irmãos, se a gente for dar uma olhadinha para hoje, para a igreja contemporânea, quantas igrejas que você, talvez até que a gente já conheceu, quando você chega próximo dela, você fala: nossa, que igreja, que catedral, né? Falando do prédio aqui, que catedral, arquitetura contemporânea, arquitetura, algumas delas na Europa, arquitetura medieval, né? Aquelas arquiteturas lindíssimas, aqueles vidros coloridos. E um dia até acho que falei para o Danilo, conversando com uma irmã que foi nos Estados Unidos, uma irmã aqui de Colina, ela foi nos Estados Unidos, numa igreja lá. Infelizmente, né, aquela igreja, ela teve a capacidade até de aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. Danilo, acho que vai precisar puxar só um pouquinho ali essa proteção aqui atrás da câmera, porque está bem em cima da câmera. Eu mesmo que devo ter colocado aqui atrás do celular. Ó. Tá certo? Então tá bom. E essa irmã disse assim: pastor Mauro, eu fui lá numa igreja lá nos Estados Unidos. O senhor precisa ver, aquela igreja é a cara da riqueza. Ela falou: o senhor acredita que a igreja é tão linda que nós nem prestamos atenção no culto? E aí eu disse: que pena, né, irmã, que a senhora não prestou atenção no culto, porque a senhora ficou embriagada com a arquitetura daquela igreja. A senhora sabia que essa igreja aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo? Ela disse: será, pastor Mauro? Eu falei: dá uma estudadinha na história dela. A igreja tem aparência de viva, está viva, lindíssima, né? Carpê no chão da melhor qualidade ao piso, bancos suntuosos, ar-condicionado, toda climatizada, vidros de cristal da Boêmia, lindo. Só que a vida espiritual daquela igreja está em frangalhos, ela morreu espiritualmente. Jesus está dizendo para essa igreja em Sardes: você tem o nome de que está vivo, mas você já morreu. Irmãos, quantas igrejas estão assim hoje?
já morreram, o Espírito Santo não está lá mais. Sabe por quê? Porque quando Jesus não está presente, alguém morre. O que foi que Marta e Maria disseram para Jesus quando ele chegou em Betânia? O que foi que elas disseram? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque quando Jesus não está, alguém morre. Então muitas pessoas já morreram espiritualmente porque Jesus não está mais. A igreja de Laodiceia aqui, quando a gente vai estudar um pouquinho, ela fechou o dono da igreja para o lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Trancaram o dono da igreja para o lado de fora. Você já pensou, irmão, você chegar na sua casa para entrar, aí você vai tentar abrir a porta, trocar a fechadura. Aí você está preso para o lado de fora da sua própria casa. Você é o dono. Você está batendo para que alguém supostamente possa abrir para você entrar. Foi isso que fizeram na igreja de Laodiceia. E aqui, na cidade de Sardes, Jesus diz assim: vocês estão dizendo que estão vivos, mas já morreram. Você conhece alguma igreja assim? Talvez ela está até aglomerada de pessoas. Quantas pessoas lá dentro, mas de pessoas vazias, já morreram. O Espírito Santo não está ali mais. Não há mais manifestação do Espírito Santo. Não há mais exposição das Escrituras. Porque não há interesse também em se expor às Escrituras. Porque a Escritura traz vida. A Escritura, ela é viva. Ela é espírito e vida. A Escritura traz renovo. A Escritura traz vida. A Escritura dissipa a morte. Por isso que não há em muitos lugares mais nenhuma intenção de se expor às Escrituras. Às vezes se fala de coach, às vezes se fala de mensagem de autoajuda, filosofia, histórias de Sócrates, Platão e Aristóteles. Se fala sobre os noticiários, a revista Veja, né? Se fala sobre os artigos que os articulistas escrevem nas colunas dos periódicos da semana, mas não se expõe às Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é vida. Glória a Deus. Então, observe, versículo 2: Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmãos, olha que coisa que interessante que eu fiquei pensando nesse versículo. O que é vigilante? O que é uma vigilância? As cidades do mundo antigo, elas tinham uma torre de observação. Essa cidade, ela ficava no alto, dava para se ver de longe tudo o que acontecia. Essa cidade, que foi fundada no ano 700 a.C., eles se sentiam intransponíveis, como aquela cidade de Jericó que Deus derrubou as muralhas, né? Também achavam que eram intransponíveis. E às vezes, como nós estamos muito autossuficientes, muito seguros de nós precisamos vigiar porque podemos estar perto da queda. E eles estavam tão seguros que eles diziam: estamos tranquilos. Ninguém ousa a nos invadir porque aqui é inacessível. Só que no ano 546 a.C., enquanto eles estavam tão tranquilos, o imperador Ciro da Pérsia, sabe o que ele fez? Ele juntou o seu exército e entrou por uma trilha por detrás dessa cidade, uma trilha que eles nem pensavam que alguém poderia entrar por lá, e conquistou essa cidade. Essa cidade caiu diante do exército de Ciro, o imperador da Pérsia. Então por isso que Jesus está fazendo uma metáfora, uma alusão do que aconteceu. Ser vigilante, né? Fortalece as coisas que... Olha, Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, cuida daquilo que ainda não morreu. Ainda tem alguma coisa aí, ó. Ser vigilante, fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Sabe o que é fortalecer? Aqueles que não morreram estavam doentes. Como que Paulo fala lá quando ele vai dar a instrução da ceia, na igreja de Corinto? Há muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram, que dormem. Mais ou menos aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó: aqueles que fortalecem as coisas que permanecem. Ainda tinha alguns que estavam vivos, alguns princípios,
alguma coisa da liturgia, alguma coisa da igreja pujante que adorava o Senhor, ainda estava viva. E ele está dizendo, mas está doente, vai morrer também. Fortalece, antes que morra, ainda há um remanescente, ainda há um rabisco. Eu digo para nós aqui nessa noite, igreja de Colina, se tem alguma coisa que você sente que está morrendo na tua vida espiritual, mas ainda há um rabisco, ainda há um remanescente, fortalece nessa noite com a palavra de Deus. Coma dessa palavra, porque aqui tem os nutrientes para vocês ter uma vida espiritual saudável. A igreja estava morta, e aqueles que ainda estavam vivos, estavam quase para morrer. Quase para morrer. Estavam abatidos, né? Anêmicos, prontos para morrer. Aí ele diz assim, porque eu não achei as tuas obras perante Deus, perfeitas diante de Deus. E aí ele diz assim, lembra-te. Você sabe o que é lembra-te? É você fazer, nós fazermos uma retrospectiva. Irmãos, convido você, eu vou fazer aqui também nessa noite. Vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida espiritual aqui agora. De 9 anos para cá, alguns vieram um pouco depois, um pouco menos. Faz uma retrospectiva na tua vida espiritual agora. O que você evoluiu? O que você melhorou? Estou fazendo aqui também eu. O que eu, pastor Mauro, melhorei e evoluí nesses 9 anos e o que nós regredimos. Pensa aí. O que você pode dizer hoje? Está chegando agora, tem só mais alguns dias, né? Esse ministério aqui vai desaparecer o nome dele. Agora pensa aí. O que você poderia dizer? Não, eu evoluí. Eu posso dizer hoje que eu estou mais preparado ou preparada para tal coisa. Agora, nesse campo, nessa área, infelizmente eu regredi. Pensa, lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido. Vamos fazer uma retrospectiva desses 9 anos? Vocês que estão um pouco menos, o que você recebeu e ouviu? Você acha, acredita e está plenamente convicto que você, nesse tempo que você está congregando aqui, você recebeu a palavra de Deus? O que você acha? Você recebeu os ensinamentos das Escrituras Sagradas? Você recebeu a doutrina que os apóstolos e Jesus pregava? O que você acha? Ou será que você recebeu algo que veio da cabeça do pastor Mauro aqui? Pensa aí. Você está convicto que você está pronto agora para detectar se você vai ouvir a partir de agora qualquer palavra, em qualquer lugar que você tiver, você está convicto que você está pronto para dizer, bom, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui que eu estou ouvindo, não. Você está pronto para isso? Porque ele está dizendo, lembra-te, pois, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende, pois se tu não vigiares, olha aqui também, aqui ele está fazendo uma alusão, né? Não houve vigilância lá na cidade de Sardes. Ciro montou seu exército, deu a volta por uma pequena trilha, invadiu. E ele está dizendo, se não, eu virei como um ladrão, elemento surpresa. Foi o que Ciro fez lá. Olha como Jesus sabe tudo, conhece tudo. Ele está citando a história numa metáfora aqui. Eles não vigiaram, estavam seguros, estavam totalmente autossuficientes. Ciro falou, vou pegar eles na calada da noite. Não é como a Ucrânia, que estava esperando a Rússia invadir lá já. Eles estavam esperando. Eles já sabiam os caminhos que a Rússia ia tomar. Só que aqui não, eles estavam tranquilos, negligentes, indolentes. E aí Ciro entra, vem como ladrão, elemento surpreso, e conquista aquela cidade. Os irmãos já pensaram? Se Jesus voltar daqui a pouquinho, agora, estamos preparados? O elemento surpresa, a iminência da volta de Jesus, a iminência do arrebatamento da igreja, é uma doutrina bíblica, cristocêntrica. Nós estamos preparados para a vinda de Jesus, como um elemento surpresa, a qualquer momento ele pode voltar? Pensa aí, se ele voltar agora, hein? Quantas igrejas, quantas pessoas que estão frequentando a igreja, que estão envolvidas com trapaças, tramóias, dinheiro, enrolação,
mentira, adultério, né? Adultério. Que tristeza, hein, irmãos? Tantas coisas, tantas enrolações que vão entram em rota de colisão com os princípios da palavra de Deus, e estão na igreja e não estão nem pensando que a qualquer momento Jesus Cristo pode vir arrebatar a sua igreja. A qualquer momento Jesus virá, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com o Senhor nos ares, a encontrar o Senhor nos ares. E aí, irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. Então, o elemento surpresa não pode nos pegar de surpresa, né? Você está preparado para a volta de Jesus? A qualquer momento, Jesus pode voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo que não compactua com a mentira. Um povo que não está conivente com os desvios de dinheiro, com as trapaças, com as mentiras, com esse mundo caído aí fora, né? Nós até ouvimos um irmão dizer essa semana que talvez o mundo aí fora esteja caído, mas eu digo e assevero peremptoriamente, o mundo aí fora está caído. Eles têm nome que está vivo, mas morreram. O mundo está morto, precisa de Cristo, está exalando o cheiro de morte, mas Jesus Cristo é vida, e quando Jesus chega, a morte não resiste. Por isso que a morte não conseguiu segurá-lo na sepultura, porque Jesus Cristo é o príncipe da vida, dizem Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Então, irmãos, a qualquer momento ele pode vir, né? Versículo 3, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Guarda, viu? Como um tesouro inestimável. Porque quando você estiver ouvindo uma pregação, um ensinamento, qualquer coisa, o próprio Espírito Santo te fará lembrar daquilo que está guardado no teu coração, para você ver se está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, como os crentes de Bereia faziam, né? Nós não podemos, irmão, qualquer coisa está sendo falada lá, nós estamos dando glória a Deus. Oh, glória a Deus, né? Maravilha! Nós temos que saber se é real aquilo que o pregador está dizendo, o ensinador, está de acordo com aquilo que a Escritura ensina, aquilo que a Bíblia diz. Então vamos aqui, ó, vamos analisar mais um pouquinho. Eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Versículo 4. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Sabe o que é contaminar as vestes? As vestes brancas na Bíblia, o linho fino branco, tipifica a justiça dos santos. Sabe o que é contaminar as vestes? É mesclar, é se contaminar com as coisas aí de fora. A Bíblia fala em Cantares 4 e 2, que lá em Gileade, é um local lá em Israel, tinha um rebanho de qualidade lá. As ovelhas eram brancas, brancas mesmo, e elas davam cria a ovelhas gêmeas. E o que significa isso? Os mercadores, quando eles iam comprar uma ovelha que era de Gileade, eles analisavam. Se tivesse um fiozinho de lã que destoava do branco, eles sabiam, essa ovelha não é de Gileade. Quantas pessoas que dizem que são do rebanho de Cristo, Gileade é um tipo da igreja, mas que estão contaminadas. A veste está suja, a veste se contaminou, as vestes espirituais estão contaminadas. Então ele está dizendo aqui, ó, que essas tem uns poucos. Quantos tinham? Muitos. Perceberam? Poucos. Pastor Mauro, por que a nossa igreja é tão vazia, né? Por que a nossa igreja não cresce? Nós não temos essa resposta, né? Mas o fato é que só existe um remanescente fiel, não é só aqui não, viu?
em todos os lugares há um remanescente fiel, que as suas vestes espirituais estão brancas, eles não contaminaram, eles não estão maculados com as coisas aí de fora. As coisas estão sendo oferecidas, mas eles preferem ficar com Jesus. Eles preferem não ceder, não renunciar. Eles preferem não, até aqui tem uma linha traçada para mim, até aqui eu posso ir, além daqui não, porque aqui é um divisor de águas. Eu sou remanescente, eu sou rabisco, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu sou servo do Deus vivo. Se for preciso eu vou para a cova dos leões, se for preciso eu vou para a fornalha, mas ele há de enviar o quarto homem lá na fornalha. Se for preciso eu serei martirizado, mas eu não vou macular as minhas vestes com as coisas aí de fora, porque eu estou vivo, o meu Deus é vivo. E a igreja do arrebatamento, ela precisa estar viva. Versículo 5. Ao que vencer. Perceberam que não são todos que vão vencer? Isso aqui está na condicional, ao que vencer. Sabe quem vence, irmãos? Quem é fiel até o fim. Quem não para a carreira. Quem não perde o foco. Quem não deixa os percalços e os obstáculos fazer ele se estagnar. Quantas pessoas já pararam, né? Quantas pessoas. Está lá em Tupã lá agora. Eu conversei com um pastor lá que foi meu aluno na teologia, na escola teológica. E ele falou para mim assim: Pastor Mauro, o senhor lembra de uma pessoa assim, assim? Lembro. O senhor sabia que aquele irmão morreu espiritualmente? Não, irmão, não sabia. E aí ele disse assim: o senhor lembra de um acontecimento assim? Lembro. Ele está morto, aquele irmão. E quando ele estava na UTI, para morrer lá também fisicamente, ele escapou por um fio. Ele disse assim: eu sei porque eu estou aqui, porque eu fiz uma coisa assim, assim, assim. Ele lembrou. Então por isso que a Bíblia, lembra-te, faz uma retrospectiva. Contaminou suas vestes, não vale a pena. Jesus está olhando para nós, Ele sabe tudo, Ele conhece. Você vai num lugar, numa cidade, você ouve uma coisa, está acontecendo tal coisa aqui. Você vai em outra, está acontecendo tal coisa. Mas aí você conversa com alguns irmãos que estão lá há muito tempo, e eles dizem: nós estamos aqui, pastor Mauro, nós não perdemos o foco, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Estamos cantando aqui, né? O hino, o ABC, né? Estamos louvando ao Senhor, estamos aguardando. Fulano saiu, parente meu saiu, foi embora para outro lugar, foi embora para uma igreja mais fácil, mas nós estamos aqui aguardando a vinda de Jesus, e estamos envolvidos com as coisas de Deus. O remanescente fiel, são poucos, mas eles estão aguardando. Os crentes fiéis são conhecidos, irmãos. Quando você senta na mesa com eles, você percebe. Comunhão, tem a mesma linguagem, né? Você sente, esse daqui realmente é o meu irmão, glória a Deus. E nós estamos aguardando o momento da vinda de Jesus. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. O branco na Bíblia, ele tipifica a justiça dos santos, a paz que excede todo o entendimento, a luz de Deus. Agora o preto tipifica o contrário. Por isso que não é bom pintar aqui a igreja de preto por dentro, viu? Não é muito aconselhável, não. Não é aconselhável fazer isso. Já foi no hospital preto por dentro? Já foi, Marlene? Você já entrou numa UTI? Ou num berçário de crianças? Já viu como que é alegre lá, um ambiente branco? Imagine se fosse preto lá dentro. As criancinhas acho que até se assustavam, né? Então, irmãos, observem que eles receberão vestes brancas. E não apagarei. Viu que ele tem o poder de apagar? O nome. Ele tem a borracha, viu? A borracha está na mão dele. Eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, né? Mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe o que é confessar o nome diante do Pai e dos anjos? Você sabe o que é isso? É dar testemunho daquela pessoa.
Eu cheguei lá em Tupã agora, o presbítero Danilo estava comigo. E aí o pastor falou para mim assim, o pastor presidente, pastor Mauro, senta ali no púlpito. E aí ele perguntou para mim, aquele moço que está com o senhor é obreiro? E eu disse, ele é presbítero. Então, pastor Mauro, chama ele para sentar lá no púlpito também. Sabe o que eu fiz por aquele pastor? Eu confessei o nome do presbítero Danilo. Dei testemunho dele. Então o pastor disse, está com o pastor Mauro, eu vou chamar ele para o púlpito também. Olha o que ele está dizendo. Eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que ele vai dizer? Esse foi fiel, esse é fiel, esse guardou a minha palavra, esse foi até o fim, esse não renunciou, esse não tripudiou sobre a minha palavra, esse não vituperou o meu nome nem a minha palavra, ele foi até o fim, ele guardou, ele foi fiel, por isso ele está aqui diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém. Vamos orar.